Bom, no vídeo da semana passada a gente finalizou a caixa da Kombi. Agora, no momento de instalar, a Bianca me chamou a atenção para alguns detalhes. Ela não gostaria que a gente instalasse com a chave de seta, que apesar de bem velha, ela está 100% operacional. Ela não queria que a gente instalasse ela nesse estado que ela se encontra. E ao mesmo tempo ela me questionou se não dá para a gente dar uma melhorada, pelo menos no aspecto desse suporte aqui. Então o que eu vou fazer antes da gente fazer a instalação da caixa de direção aqui? Eu vou soltar esse botãozinho da buzina, mesmo porque a gente vai tentar restabelecer o fio da buzina por dentro da coluna de direção. E eu vou ver se a gente consegue desmontar ainda aqui parcialmente isso daqui, pelo menos para dar uma limpadinha aqui, porque tá muito sujo, muito oxidado. Todos os movimentos aqui. A gente também não vai ter condições de comprar uma peça dessa daqui nova ou em melhor estado, mesmo porque essa daqui ela está operando perfeitamente. Bom, aqui a gente soltou o cabo do velocímetro. Depois que tirou o cabo do velocímetro, os dois parafusos aqui que fixam a coluna, que já estavam soltos, facilitaram depois que a gente soltou um Phillips desse lado e um do outro lado. Tá bom? A gente tem um podre violento aqui. Eu não vou fazer nada com essa peça agora, porque o foco não é ela. A gente precisa se concentrar lá dentro da cabine. E aqui, por outro lado, ficou bem mais fácil da gente acessar a porca que tem aqui atrás para tentar fazer esse conjunto descer. Agora que a gente está sem aquele porta-treco, aqui eu não sei como é que chama aquela prateleira, eu vou conseguir colocar a chave aqui e soltar uma porca M8 que tem aqui, para a gente ver o que vai fazer com esse conjunto aqui. Bom, aqui está a chavinha de seta da Kombianca. Eu não vou desmontar além disso. Eu percebo que aqui ela foi pintada da cor da Kombi, mas por baixo ela era branca. Então, o que eu vou fazer, mas eu acredito que não exista necessidade de a gente ficar mostrando isso em detalhes. Eu vou limpar esse conjunto, vou lixar aqui com uma lixa para tentar remover toda a tinta. Mas a minha preocupação, mais do que a estética, é com a parte elétrica. Então, por exemplo, essa luzinha aqui, ela vai é a luz indicadora do farol alto. E o fio que sai aqui é um azul. É um azul. E em algum momento ele foi emendado aqui para virar e ficou marrom. Então eu vou cortar isso daqui, vou manter ele azul. Aqui é um terra, que a gente vai manter ele na cor porque ele está no padrão. Não tem emendas, a gente vai simplesmente limpar. Aqui tem mais uma emenda que eu vou refazer. Refazendo naquele estilo termorretrátil. A limpeza aqui eu vou fazer com nesse caso aqui eu vou ter que usar um thinner, alguma coisa mais forte. Então a gente volta daqui a pouquinho já com a peça pronta para ser instalada. A gente optou por não desmontar aquele suporte da coluna de direção e nem o suporte da chave de ignição, porque isso daí eu acredito que convenci a Bianca, na verdade, a gente fazer isso daí no momento da pintura da Kombi. Olha o mecanismo, olha a sujeira que está saindo só com esse WM que eu estou jogando. E tem uma boa novidade aqui, já voltou a funcionar até quando o volante virar, se isso aqui estiver na altura certa, ó, ele vai desligar, vai parecer um carro do século XXI. Quando você virar o volante, tá vendo, Bianca? Ele desliga sozinho a seta. Então você vai fazer bonito quando estiver andando na rua com a tua coruja. Vou bater um ar agora, aí a gente leva ela para dentro e refaz a fiação. Aqui a gente pegou o suporte da buzina, que pelo menos era uma peça de verdade e não era uma peça fabricada aqui igual a que estava. Coloquei dois parafusos M4 novos, fiz as emendas nos fios nas cores no padrão original. E agora eu vou passar o chicotezinho por aqui, para que a gente consiga fazer a montagem aqui da coluna. Bom, o chicote já está passado, a gente já fez os testes, está tudo em ordem. Antes de montar o restante das peças aqui, eu vou passar a coluna do volante lá de baixo até aqui em cima e a Bianca vai me ajudar.
Bom, da mesma forma que a gente fez a retirada, agora a Bianca vai me ajudar a instalar. Então eu vou enfiar a caixa de direção aqui por baixo, ela vai ficar lá para tentar encaixar no buraco da trava de direção. Infelizmente, como a gente está sozinho aqui, não vai ter como mostrar isso. A Bianca está mostrando a nossa caixa de direção presa aqui. Apertei esses 3 parafusos aqui de cima, os 2 aqui de baixo, mas ainda não coloquei esses últimos 2 aqui. Por quê? Porque a caixa pode girar em torno desse ponto de apoio alguns graus. Então a gente vai primeiro fixar lá em cima para não posicionar a caixa num ângulo que acabe forçando ali o restante do conjunto de apoio, porque senão a gente acaba perdendo o mínimo espaço que a gente já vai ter lá para girar o volante. Aqui eu vou encaixar esse braço aqui, não tem muito o que ser mostrado aqui. A única coisa é que ele tem 3 nessa estria aqui do setor, ele tem 3 dentes faltando a 120 graus cada um, para que você encaixe o braço numa posição única. Então a gente só vai ter que tomar cuidado de respeitar isso. Bom, a coluna já está subindo, já foi bem encaixada aqui. Apesar da gente estar com todo esse subconjunto solto, isso é proposital, para que eu consiga colocar ela, teoricamente, numa regulagem que ela fique 1 grau para cá, porque aí eu consigo aumentar o pequeno espaço que vai ficar aqui pro volante. Só para a gente ter uma ideia, o volante vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então a mão quase que passa aqui, com um pouquinho de folga. Na verdade acabou ficando, se a gente for avaliar, Bianca, dá uma olhada, acabou ficando legal nessa altura, acabou ficando com um toque um pouquinho mais esportivo pra gente que é pequeno, vai ficar excelente, com essa alavanca mais alta ainda. Eu acho que é o sonho de todo baixinho, tá? Mas independente dessa posição que depois a gente vai acertar, agora é hora de fazer o que? Agora é hora de colocar essa mola. O que essa mola faz, Tonela? Essa mola ela segura o rolamento que a gente prensou aqui, que a gente encaixou ele antes de começar a montagem da caixa. Aqui está a chaveta, então na verdade é a chaveta que vai segurar a mola aqui na posição. A chaveta não está entrando aqui, eu vou ter que parar, dar uma pausa, enquanto eu seguro a mola, a Bianca vai martelar para mim. Bom, a chavetinha já foi montada, então essa pecinha está torta, mas quando o volante quando o volante entrar no lugar, ela vai ficar reta, tá legal? Então agora, antes da gente encaixar o volante, que vai ficar aqui, ó, e a gente vai dirigir com muito conforto, ficou muito bacana. Eu fiquei com muito medo de que não fosse encaixar, mas acabou dando certo, tá bom? Essa pecinha aqui é o que vai liberar o mecanismo aqui, ó. Quando ela vem aqui, ela encosta, ó lá. Quando ele volta e ele faz voltar. Antes estava completamente travado, além de estar montado para baixo. Agora a gente vai conseguir montar ele na altura correta. Aqui eu vou ter que buscar uma chave Phillips, mas eu acredito que é mais ou menos nessa altura. O volante acaba ficando quase que rente aqui ao... Essa não dá, Bianca, essa é muito grossa. Bom, agora, esse conjunto ainda está solto, eu vou apertar o parafuso M8 que está aqui, tá legal? Para que eu aperte ele, eu não posso ter colocado ainda aquele porta-treco que fica aqui embaixo. Depois que eu apertar ele, eu vou apertar esses 2 aqui, fixando todo esse conjunto. Depois que eu fixar esse conjunto aqui, eu vou colocar o porta-treco, um parafuso Phillips aqui, outro no meio e outro do outro lado ali. Tá bom? Eu tô fazendo isso daqui mais ou menos rápido, porque tá anoitecendo e eu queria mostrar a parte de baixo ali. Por quê? Porque eu ainda não apertei aquele suporte, aquela braçadeira que prende a caixa de direção. Então ela tá com um pequeno movimento aqui, ó, que eu vou tentar... Não sei se eu vou conseguir, mas por exemplo, aqui eu tenho 1 grau a menos de inclinação do que aqui. Então eu vou tentar garantir essa posição de 1 grau mais para baixo, porque eu consigo 1 milímetro que seja aqui de folga a mais. Por isso que eu deixei aquela braçadeira solta, para a gente conseguir fazer isso daqui. Se ela lá embaixo eu já tivesse apertado, isso daqui, por exemplo, estaria travado nessa posição e não teria muito o que movimentar. Então agora, 2 parafusos aqui. O M8 que está aqui, 2 M8 depois prendendo aqui no bagageiro, e aí a gente já vai aparecer mostrando aqui se ainda tiver luminosidade, e a gente vai lá para baixo para apertar o que está faltando. Bom, a caixa já está na posição. Hoje já é o dia seguinte porque a luz acabou, anoiteceu e a gente não conseguiu mostrar, tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei os 2 parafusos que prendiam
a caixa nesse suporte para que ela ficasse no ângulo. Primeiro a gente finalizou lá em cima todos os apertos para que ela ficasse no ângulo, sem nenhuma carga lateral na barra, no tubo da direção e nem nada. Então eu já dei o aperto final aqui, Este daqui ainda está solto, porque talvez a gente tenha que fazer o alinhamento do volante. E o único lugar que a gente consegue fazer essa regulagem é aqui. Então eu já me sinto à vontade para descer a Kombi e a gente vai dar a primeira volta para ver quais são os ajustes que faltam a gente fazer aqui para que o volante fique alinhado e que a gente tenha a caixa exatamente no ponto morto. E isso é definido quando você consegue dar exatamente o mesmo número de voltas, tanto para a esquerda quanto para a direita. Antes da gente montar o volante, a gente vai aproveitar que existe esse furo nessa caixa de direção e a gente vai passar o fio da buzina pelo lugar que originalmente ele deveria passar. Ou seja, aqui pelo meio ele vai sair lá na ponta do volante e com isso a gente vai conseguir ter pelo menos o fio na posição da original da buzina. O que é, Bianca? Você quer contar uma história? Bem na hora que meu pai ia montar o volante da Kombi, a gente recebeu uma visita. Era o Sr. Seiji que trouxe um volante novinho para a Kombi. Aí a gente andou a tarde toda com a Kombi ouvindo as histórias maravilhosas que o Sr. Seiji compartilhou com a gente. Foi sem dúvida o melhor dia que tivemos com essa Kombinha. Muito obrigado, Sr. Seiji. Bom, esse daqui é o grande presente que a Bianca ganhou para a Kombi dela. Depois a gente vai mostrar em detalhes, tá? Um volante maravilhoso. Mas antes da gente mostrar o volante, eu quero agradecer de coração o seu Seiji pelo presente que ele deu pra gente. E o presente foi muito além do que a gente vai conseguir mostrar durante o vídeo. Por quê? Porque na verdade ele conseguiu reviver uma lembrança que ele teve de 40 ou 45 anos atrás para Bianca. Então a Bianca provavelmente daqui a 40 ou 45 anos ela vai lembrar da história que ela ouviu no dia que ele trouxe o volante e vai tentar reviver da mesma forma que o seu Seiji reviveu. Então foi uma coisa muito linda e só a gente que só uma Kombi ou um Fusca ou enfim uma coisa antiga que consegue unir as gerações dessa forma. Dificilmente a gente teria conhecido uma pessoa fantástica como o seu Seiji se a gente tivesse um carro moderno. E ele também provavelmente não teria conhecido a gente se a gente tivesse um carro moderno. Então isso daí na verdade é como se fechasse com chave de ouro o prazer de ter uma Kombi. São as pessoas que a gente conhece e as histórias que a gente ouve, que isso daí a gente acaba levando para a vida toda. Eu tenho certeza que essa tarde que a gente passou com o seu Seiji, Bianca, né, vai ser inesquecível pro resto da vida dela. Bom, esse volante no momento que eu coloquei ele aqui, ele não tinha absolutamente sinal de ter sido encaixado em nenhuma outra coluna de direção, ele não tinha marca da porca aqui. Por baixo ele estava absolutamente perfeito. Ele tem marcas do tempo aqui, que provavelmente foi do momento que ele ficou guardado, tá? Mas é o volante mais perfeito que eu já vi de Kombi. E a gente, pelo estado crítico do nosso, a gente estava procurando bastante e para ser sincero eu não vi nada que chegasse aos pés desse daqui. Por conta disso, e como o vídeo ele é gravado algumas semanas antes da gente conseguir mostrar, era fora de cogitação a gente usar um volante diferente do que esse daqui. Porque isso daqui é muito mais do que um volante perfeito. Ele é um conjunto de histórias e memórias que a Bianca vai ter aí por todo o tempo que ela dirige essa corujinha e mesmo depois que a corujinha deixar de existir. Tá? Então muito obrigado de novo, seu Seiji. Aqui a Bianca vai mostrar a folga, tá? Tenta vir de lado aqui. A folga perigosa que ficou aqui entre o volante e a moldura aqui do velocímetro, tá bom? Mas a gente já se acostumou a dirigir ela mais ou menos dessa forma aqui. Esse daqui é o fio da buzina que eu passei. E por que eu fiz questão de passar esse fio? Porque a gente ganhou o botão original da buzina. Então é o que eu vou instalar agora e provavelmente
vocês tenham a curiosidade de ver. Ligação é muito simples. A bobina tem 2 polos, como qualquer bobina original da Volkswagen. Um dos polos você manda o 30, que seria o positivo pós-chave de ignição, caso você queira que a buzina funcione somente com o carro em movimento. Tá? Então ela vai ficar energizada o tempo todo com o positivo. O negativo é esse fio que a gente acabou de passar aqui, tá bom? E o que eu vou fazer aqui? Eu cortei ele um pouco mais comprido. Aqui não tem segredo nenhum. O que vai acontecer? Quando você aterrar ele, a buzina vai tocar. Então aqui é mais simples do que possa parecer. Eu vou cortar um pedaço. Fio descascado, muito simples. Aqui você só tem um local para colocar ele. Você tem um parafuso aqui, no caso um Phillips, tá? Que você vai apertar para o fio ficar preso. Então esse fio ele vai ficar preso aqui não prendeu. Eu vou ter que dar uma dobradinha nele porque o negócio aqui é muito... o parafusinho não chegou até o final. Eu vou dobrar o fio. Pronto, dobrei o fio para ele ficar mais grosso e enganar o botão da buzina. Já está apertado, então agora é só a gente encaixar o botão no volante. Com cuidado, na verdade essa é a primeira vez que a gente está encaixando ele. E agora a combinha vai ficar com o máximo charme. Esse foi o serviço que a gente fez, que trouxe o melhor resultado até agora de todos na Kombi. Porque naquele volante que tinha uma folga enorme e às vezes dava umas travadas, agora a gente tem um volante que está com um funcionamento uniforme. Tá? Então por mais que você invista o teu tempo e dinheiro na compra de boas peças, você tem que manter ele dessa forma que a gente está conseguindo. Então, para que você mantenha, a principal dica é a seguinte: nunca vire o volante com a Kombi parada, porque com isso você vai sobrecarregar tudo. Você está colocando a carga dos pneus em relação ao chão, todo o atrito ali dos terminais de direção, cai tudo aonde? Cai tudo entre o setor e o sem fim, porque para o efeito final, o sem fim ele tenta girar uma peça que está parada ali, colocando uma carga mecânica, que é o setor, tá? Então nada de pegar e fazer isso daqui, principalmente se você for da geração da direção hidráulica, que é uma coisa que simplesmente você acha bonita, você fica mexendo assim com a mão, mas tudo bem, você está mexendo assim com a mão, só que você está sobrecarregando toda o teu sistema de direção. Então você quer fazer uma manobra, é preferível você ficar, começa a andar, faz isso, depois se você quiser virar ao contrário, em vez de você virar o volante, você começa a virar depois que ele andar. É preferível você fazer 10 manobras, mas poupar a tua caixa de direção e teus terminais de direção, do que tentar fazer uma coisa meio que às pressas, tá? Então ficou maravilhoso, ficou muito bem alinhado o volante. Ele pode parecer um pouco torto, mas isso daqui provavelmente é consequência das folgas que a gente tem nas pontas de eixo, que é um dos próximos serviços que a gente vai ter que fazer nela, tá? Buzininha no lugar certo agora, que a gente vai ficar bastante orgulhoso. Para mim particularmente, que tem 1,65, o volante nessa posição acabou ficando melhor do que aqui, tá? Ele acabou ficando mais baixo, fica mais conveniente para que eu movimente. A desvantagem é aqui, porque eu não consigo passar o meu dedo aqui na frente do volante, mas do painel, mas a gente acaba se condicionando a isso. Tá legal? Então eu agradeço a vocês que assistem os nossos vídeos. A parte da caixa de direção a gente praticamente finalizou, e na semana que vem aí a gente vai ter que fazer um outro serviço, tá? Qualquer dúvida aí vocês podem usar o campo dos comentários. A gente aceita um joinha aí, principalmente pela colaboração especial que a gente recebeu do Sr. Sage, tá bom? E até a semana que vem. Bianca, você quer agradecer alguém? Sr. Sage, eu dedico esse vídeo ao senhor e às suas memórias. Muito obrigada.